Fala, torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês, gente. Vitória importantíssima do Verdão ontem na Libertadores, garantindo aí a classificação geral, né, com uma rodada de antecedência ainda para terminar essa fase de grupo da Libertadores. Então, muito importante o feito do Palmeiras no Allianz Parque, mas eu tenho dois assuntos para trazer aqui para vocês, tá? Inclusive, eu até peço desculpa por não ter falado disso antes, mas eu estava, acho que, desconexa da realidade, tá? Também quero falar sobre um motivo que saiu aí de informação que poderia ser o motivo para o Abel querer ficar no Palmeiras, tá? Então deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, porque aqui estou todos os dias trazendo informações, opiniões, pós-jogos, muito conteúdo do Verdão para vocês, belezinha? Deixa eu aproveitar inclusive e indicar aqui para vocês nesse vídeo, gente, a Mais Ágil, que é a empresa aí que ajuda você a antecipar o seu FGTS. Então tá precisando de uma graninha aí nesse começo de ano, tá? Chama o pessoal da Mais Ágil, que vocês conseguem antecipar até 10 anos do FGTS de vocês, e falando que vocês viram aqui no canal Uma Palestrina, o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas e você ainda concorre todo mês aí a uma camisa oficial do seu clube do coração. Então tá esperando o quê, gente? O contato da Mais Ágil tá passando aqui na tela, tá? E também tem aqui embaixo o link direto para vocês entrarem em contato com eles aqui na descrição. Belezinha? Antes da gente falar desse assunto mais sério, tá? Eu quero falar rapidinho para vocês sobre o Abel e a informação que saiu ali do nosso palestra que poderia ser o motivo do Abel pensar em ficar no Palmeiras, tá? Porque ontem um jornalista perguntou pro Abel. Só que eu vou ser muito sincera para vocês, eu vi muita gente falando que a resposta que ele deu confirmava que ele renovaria com o Palmeiras. Eu, de verdade, eu li não, né? Eu escutei, depois eu li a entrevista dele, e em nenhum momento eu consegui entender que ele estava dando um recado que renovaria até 2027. Eu de verdade não consegui entender, tá? Mas, diante de tudo isso, as informações que a gente tem em off aí, que eu já vi várias vezes o nosso palestra falando, entre outros portais também, é que o Abel, em off, pode ser que tenha vazado alguma informação ali, né? Não que ele tenha dito nada em coletivas, mas que ele tem o desejo de permanecer no Palmeiras. E um desses motivos que pode ser aí para o Abel o ponto para ele ficar até 2027 seria a reformulação acima da expectativa, tá? Que foi fundamental, inclusive é a matéria do nosso palestra, para Abel Ferreira considerar renovação com o Palmeiras. Então essa reformulação que teve, esses nomes que o Palmeiras trouxe, né, esses reforços, atendeu aí, superou no caso as expectativas do Abel, e por isso que talvez ele pense em ficar. Repito, gente, a resposta de ontem da coletiva dele, para mim, não colocou nenhum ponto final aí nessa pergunta, né? O Abel vai ou não renovar? Eu acho que ainda continua uma dúvida. Mas as informações internas são que tudo que vem acontecendo no Palmeiras internamente, né, ali de reformulação, de contratação, pode ser que ajude o Abel a decidir ficar no Palmeiras até 2027. Eu acredito ainda que ele vai esperar o Mundial. Assim como saiu a informação do nosso palestra e teve um outro portal também que noticiou, não lembro se foi o UOL, eu sei que noticiaram também que o Abel espera aí passar o Mundial. E eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês acham, né, que na fala do Abel ali ontem, ele deu a entender que ficaria ou que não ficaria, ou se vocês sentem que o Abel vai ficar ou não. Deixe aí a opinião de vocês, eu quero muito saber. Vamos entrar aqui no assunto sério, só para dar uma satisfação para vocês, que ontem eu não gravei pós-jogo, gente, mas ontem eu fui assistir o jogo na casa de uma amiga palmeirense, né? A Bia, a Japinha, que tá sempre assistindo o jogo aqui comigo. Eu fui conhecer o AP dela, né? Ela se mudou recentemente para um apartamento novo e a gente foi lá conhecer e tal. Foi a galera, assistimos lá. Como foi um jogo mais de boa, o Palmeiras fez 2 gols ali em menos de 15 minutos. Eu meio que fiquei trocando uma ideia, conversando, não prestei tanta atenção no jogo, porque para mim foi mais um jogo treino, né? E tá tudo bem. O Palmeiras já estava classificado, só garantiria mesmo, né? No caso, como garantiu ali a classificação geral. Então o Palmeiras tirou o pé e tá tudo bem. Então eu não vou fazer uma análise para vocês de um jogo que eu não fiquei ali concentrada como eu fico normalmente assistindo aí, né? Então não faria sentido. Mas eu vi os 2 gols do Verdão, enfim, o Palmeiras fez o serviço de casa e voltou a vencer em casa. Eu acho que essa é a parte mais importante, voltar a vencer no Allianz Parque, né? Eu acho que é muito bom isso e a gente já garante ali a classificação geral da Libertadores uma rodada antes de acabar aí a fase de grupos da Libertadores, tá?
Então, do jogo, basicamente isso, mas se vocês quiserem deixar alguma opinião complementar aí, vocês que ficaram vidrados, né, no jogo, os 90 minutos, o que vocês acharam da partida do Palmeiras ontem? Eu vi que o Palmeiras errou bastante gols, de novo, né, como vinha errando aí em outros jogos, mas como eu falei, foi um jogo treino pro Palmeiras, então não tem como fazer uma análise tática, técnica. Tá bom, o resultado de 2-0 e a vitória foi importante. Quero saber se vocês concordam aí comigo. Gente, sobre um assunto sério, tá? Eu até peço perdão pra vocês, porque eu estava desconexa da realidade e eu fiquei sabendo desse assunto ontem, quando no vídeo que eu postei de pré-jogo aí, eu recebi um comentário de um seguidor, né, aqui do canal. Ele falou: Cássia, eu queria que você comentasse sobre o torcedor, o que aconteceu no Morumbi. E eu não tava sabendo. Aí eu fui entender. Só que como tinha jogo do Palmeiras ontem, eu não fiz pós-jogo, falei, eu deixo pra trocar uma ideia com o pessoal na sexta-feira. Que inclusive eu quero deixar um recado muito importante aqui nesse vídeo. Eu gostaria que vocês me assistissem aqui, tá? O que aconteceu, gente? No jogo ali da Libertadores, né, do São Paulo, na quarta-feira, um rapaz, o Alexandre, torcedor aí do São Paulo, ele, seu pai e o seu irmão foram atingidos por uma placa no Morumbi. E o pai dele, inclusive, e o irmão dele passaram por cirurgias no crânio, tá? Ou seja, foi algo muito sério. Quando eu vi o torcedor aqui comentando, que eu fui atrás da informação, eu fui ver a nota do São Paulo. A nota publicou que tinham sido escoriações leves, então imaginei que de fato não tinha sido nada muito grave. Até o irmão desmentir a nota do São Paulo. Que situação, gente, desmentiu a nota do São Paulo. Falou que o pai dele ainda está entubado e sedado na UTI, tá? O irmão dele, que também passou por cirurgia, está lúcido, tá? Tá bem, né? Tá conversando e tudo mais. Acho que não teve alta ainda. E ele contou também que ele precisou invadir o campo do Morumbi e sujar o seu rosto com sangue para conseguir ajuda. Segundo ele, os médicos só foram autorizados a prestar socorro ao final da partida de ontem, né, entre São Paulo e Libertad, e após a permissão do delegado do jogo. Olha só, eles foram inicialmente levados para o hospital de Campo Limpo, seguindo o protocolo em incidentes com torcidas. E segundo ele, os médicos informaram que os irmãos teve aí escoriações leves quando o pai foi levado para a UTI. E aí depois disso aconteceu o fato de que o pai e o irmão teve que passar por cirurgia, ou seja, não foi algo simples, não foi algo leve, foi muito grave. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. Primeiro que eu desejo aqui do fundo do meu coração, né, que o pai dele, que o irmão dele possa sair dessa, que, enfim, que fiquem bem, apesar de toda a rivalidade que a gente encontra no futebol, né, de ser um rival aí, são seres humanos e ninguém merece passar por isso. Porque eu falo para vocês, gente, quando você sai da sua casa, que você vai para um estádio, você pensa que você tá seguro ali naquele ambiente. O máximo de vezes que eu senti medo foi de encontrar torcida rival no meio do caminho ou ter briga de torcida. Gente, você vai pro estádio pensando, né, que você tá seguro, jamais vai passar pela cabeça de um torcedor que uma placa pode cair na cabeça, gente, e levar alguém pro hospital, passar por uma cirurgia, um lugar que deveria ser seguro. E aí eu falo aqui, porque a torcida que mais enche o saco, né, a instituição que mais enche o saco com o negócio de gramado sintético é o São Paulo. Enquanto eles falam do gramado do Allianz Parque, o Morumbi tá só caindo os pedaços. Parece um coliseu, tá detonado, tá se acabando, né? O estádio tão grande quanto o Morumbi, que já deveria ter passado por reforma, né? Já poderia ali ter virado uma arena se o São Paulo quisesse também. Mas enfim, então enquanto eles cuidam do Palmeiras, do Allianz Parque, do gramado do Allianz Parque, olha a situação do Morumbi. O que aconteceu com o torcedor que foi gravíssimo, que poderia até ter levado, gente, esses torcedores aí a óbito. Vocês imaginam uma placa enorme de ferro caindo na cabeça, gente. Eu nunca ali no Allianz Parque fiquei preocupada com isso, né? Olhando pra cima e com medo que alguma coisa caísse na minha cabeça. Você espera que um torcedor rival às vezes jogue um copo ali, né, de refrigerante. Eu já vi torcedor fazendo xixi jogando lá embaixo, isso eu já vi. Agora você não imagina que um estádio vai cair aos pedaços, né? Vai acontecer alguma coisa grave com você ali. Inclusive, se fosse no Allianz Parque, vocês imaginam como é que estava a mídia até hoje, né? O quanto que estariam falando, porque eles amam falar do Allianz Parque. Falaram pra caramba e falam até hoje do gramado sintético. Vocês imaginam se isso tivesse acontecido no Allianz Parque, gente? Acho que até a Leila tinha saído presa de lá, tá? Mas, enfim, é só mesmo pro torcedor entender que
o momento que a estrutura do Morumbi merece uma atenção e que vocês precisam parar de cuidar do estádio dos outros, né? E prestar atenção no próprio umbigo, né? Porque o que aconteceu foi muito grave e era esse recado que eu queria deixar aqui para vocês. Vocês queriam saber a minha opinião? Na verdade, não tem muito uma opinião, né? Nesse caso, e sim a gente se lamentar porque é um ser humano e torcer para que ele se recupere, né? Passe aí por essa recuperação de forma que ele possa voltar para casa dele em segurança e que nada pior aconteça, né? Porque ninguém merece passar por uma situação dessa toda, né? Enfim, gente, eu acho que diante de tudo isso, o pior ainda foi a nota do São Paulo, né, contando mentiras. E uma instituição tão grande quanto São Paulo, eu acho que deveria ter investigado antes de soltar uma nota. Olha, eu sou muito crítica, Leila. Sou muito crítica, vocês sabem. Mas eu tenho certeza, se um negócio desse tivesse acontecido no Allianz Parque, eu acho que eles teriam parado tudo para atender o torcedor. Até o próprio Abel, se ele visse uma situação dessa, ele teria pedido para parar o jogo. Conhecendo o Abel, o pouquinho que a gente conhece, teria pedido para parar o jogo para atender o rapaz. Gente, eu tenho certeza que o Palmeiras teria um outro tipo de atitude diante de uma situação dessa, tá? Não é porque eu sou torcedora do Palmeiras, não, gente, é que de verdade, se tivesse acontecido um negócio desse no Allianz Parque, eu tenho certeza que a atitude do Palmeiras teria sido outra. O Palmeiras já se mostrou muito humano em outras situações, né? E eu tenho certeza que numa situação dessa, o Palmeiras teria tomado outro tipo de atitude. E tamo junto, deixa aí a opinião de vocês. Vejo vocês com mais informações do Verdão assim que tiver. Até mais. E avante, palestra.